Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sábado, dia 25 de outubro. Neste conteúdo de agora, nós temos um tema muito importante para conversar aqui no canal. Para quem me conhece, sabe que eu não fico em cima do muro e eu gosto sempre de falar o que eu penso aqui no canal. Qual vai ser o tema? Para o futuro do Botafogo. O que vai ser melhor? A permanência do John Textor? Ares, a Eagle, assumir o Botafogo? O John Textor separar o Botafogo da Eagle e trazer o Marinacci junto com ele? Ou será que vai ser melhor para o Botafogo um novo investidor? Alguém chegar e comprar o Botafogo, assim como o John Textor fez, aparecer um novo investidor e comprar o Botafogo e entrar aqui no clube para fazer um bom trabalho. Dessas opções, qual é melhor para o futuro do Botafogo? Eu quero dar minha opinião sobre isso, porque chegou o momento da gente conversar, porque nós estamos passando por muitos problemas. Eu tô com muito medo do que pode ser o Botafogo, principalmente no ano que vem. Eu quero conversar com vocês aqui também, porque os advogados da Eagle recorreram na Justiça do Rio de Janeiro, estão acusando o John Textor de algumas coisas, tá? Quero falar sobre isso também, porque esse problema entre John Textor e os acionistas ali da Eagle, eles não se entendem e isso é preocupante, tá? E eu quero falar também sobre o clima pesado entre John Textor e jogadores. Qual o motivo? Premiação da Copa do Mundo de Clubes que aconteceu no meio do ano. O Botafogo ainda não pagou a premiação aos jogadores. A diretoria está alegando que eles estão querendo um valor maior do que foi combinado e os jogadores estão irritados porque o Botafogo está querendo parcelar o pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes do meio do ano. Então, são muitos assuntos importantes aqui. E eu não vou ficar em cima do muro, eu vou falar o que eu penso, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir pra vocês aquela moral, já deixa o like rapidinho, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino pra você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Primeiro, eu já quero dar a minha opinião sobre o futuro do Botafogo. Eu posso chegar aqui, além de ter o canal, junto com vocês, né, que vocês fazem parte disso aqui comigo, eu como torcedor do Botafogo, eu tenho direito de chegar aqui e dar a minha opinião, como você também tem aqui nos comentários. É muito importante os comentários de vocês, principalmente nesses temas que envolvem o futuro do Botafogo. Eu estou muito preocupado, principalmente para o ano que vem. As informações que a gente tem não são tão boas e o Botafogo segue fazendo planejamento, o Botafogo segue com John Textor à frente. Mas assim, como torcedor, cara, eu quero conversar com vocês o seguinte. Deixa eu botar aqui do lado primeiro para vocês entenderem tudo, tá? Tá aqui do lado, isso aqui mostra, nesse momento, como é que tá a Eagle, os acionistas, tá? Como vocês podem ver, o Textor, ele tem 65,45%, ele é o majoritário, ele é o cara que comanda a Eagle. Ele é o cabeça, tá? O John Textor à frente da Eagle. Depois vem a Iconic, que tem 16,78%. Lembrando que a Iconic na Inglaterra venceu um processo agora, venceu na justiça e talvez o John Textor vai ter que pagar 500 milhões de reais a Iconic. Tem a Multi também, que tem 6,25%. Tem a Michele Kang, 5,75%. Inclusive essa Michele, se eu não me engano, é ela que está à frente lá do Lyon. Tem também a Ares. Isso aqui chama atenção, né? Porque a gente fala tanto da Ares, da Eagle, e a Ares, ela tem 5,23%, tá? Tem a Monrey Capital,
0,30% e o Jean-Pierre 0,25%. Então, esses aqui são os acionistas da Eagle. O John Textor segue sendo o majoritário. Eu vou permanecer aqui porque por que está acontecendo esse imbróglio então, já que o John Textor é o majoritário, ele que manda? Porque o John Textor pegou empréstimos com a Ares, não pagou para comprar o Lyon. A situação da Iconic, que acabou vencendo o processo na Inglaterra agora. Prometeu ali, o John Textor prometeu entrar na Bolsa de Valores de Nova York, e a IPO não entrou, então a Iconic está processando. Então, são muitas situações, por isso que a gente olha para cá, a gente vê o John Textor como majoritário, só que ele, essa galera aqui embaixo, tá querendo tirar ele do controle, porque o John Textor pegou empréstimo e tá devendo, prometeu coisas que não cumpriram. Então, é difícil a situação do John Textor, mesmo ele sendo majoritário, por todos os problemas que ele se enfiou, muito por conta do Lyon. Então, esse é um imbróglio de toda essa galera aqui contra o John Textor. Eu vou tirar aqui agora, porque falando sobre o futuro do Botafogo, o que seria melhor pra gente? Eu não vou ficar em cima do muro, eu vou falar o que eu penso. Primeiro, eu tenho uma gratidão muito grande ao John Textor, não só eu, como todo torcedor botafoguense. A gente vai ser grato eternamente. Ele mudou o Botafogo, melhorou um pouco a estrutura, ganhou títulos brasileiro, Libertadores, montou times competitivos. Gratidão ao John Textor, mas para mim, eu acho que a gente precisaria de um novo investidor. Eu acho que o Botafogo precisa de alguém que chegue, compre o Botafogo, um cara totalmente diferente do John Textor, porque eu acho que esse novo investidor, ele poderia ser agressivo, mas ao mesmo tempo, esses investimentos serem mais certeiros, sabe? Manter uma linha. Eu queria investidor no Botafogo para manter uma linha. Por exemplo, a gente monta um time, ano que vem, a gente não vai vender todo mundo. Porque a gente não aguenta mais. E é isso que está acontecendo com o John Textor. A gente está montando um time e no outro ano está vendendo todo mundo. Então eu não quero isso. Eu queria um investidor para chegar aqui, montar um time e não sair vendendo todo mundo, porque isso prejudica muito o planejamento, o ano, a temporada. Então eu gostaria de um novo investidor no Botafogo. É difícil? Essa aqui é a opção mais difícil. Por quê? O Textor precisaria sair do controle ali do Botafogo, da Eagle. A Eagle, junto com o Grupo Ares, teria que vender o Botafogo para alguém e teria que ter algum interessado ao comprar o Botafogo. E tudo isso ser aprovado pelo social. O Botafogo Social, o João Paulo Magalhães, o presidente do Botafogo Social, o Cabeludinho, junto com os manda-chuvas ali dentro do Botafogo Social, os conselheiros, teriam que aprovar essa venda, assim como aprovaram para o John Textor na época. Então é a opção mais difícil, tá? Mas assim, corre o risco, claro. Quando a gente vende o Botafogo para uma outra pessoa, a gente está correndo o risco de novo. Então por isso que o contrato, ele tem que ser bem amarrado, o social tem que cobrar. Aqui vai uma crítica ao social. A gente chegou aonde a gente está porque o social, o João Paulo Magalhães, ele não cobrou o John Textor nada. A gente quase não vê o balanço, a gente não vê o social cobrando. O social, ele tá sempre do lado do John Textor, passando a mão na cabeça dele em tudo. Então a gente chegou aonde a gente tá por causa do social, faltou cobrança da parte do Botafogo Social. Então, claro que vender para uma outra pessoa requer riscos também, né? Porque não é nem quem vai comprar, é como vai administrar. Porque a gente pode virar um Bragantino também, né? O cara vir aqui e fazer o Botafogo um Bragantino. Encher o elenco de jogadores jovens, depois vender, pensar somente na parte financeira ali do lucro, de vendas. Então, por isso que eu tô falando. Se for para vender para outra pessoa, tem que ter um contrato bem amarrado, com cláusulas de investimentos, CT, estádio, e o social cobrar. Porque também não adianta você vender para qualquer um, que o cara pode chegar aqui
e fazer o Botafogo virar um Bragantino. A gente também não quer isso, porque a gente vê como é que é o Bragantino, né? Muitos jogadores jovens, eles só pensam em vender, em lucrar, e títulos não é a prioridade do Bragantino. Eu tô com muito medo do que o Botafogo pode se tornar a partir do ano que vem. Eu tenho medo do John Textor vender todo mundo e a gente voltar a ser coadjuvante. O John Textor tá com muitas dívidas, muitos problemas, e aqui no Botafogo tem jogadores para ele fazer dinheiro, então eu tenho medo dele pegar todo mundo e vender. Isso preocupa e a gente virar novamente coadjuvante. Tem outra possibilidade aqui também. Tirar o Botafogo da Eagle, o John Textor permanecer como dono e trazer o Marinazzi junto com ele. É uma opção, mas eu fico com o pé atrás porque o Marinazzi e o John Textor, eles são meio malucos da cabeça, né? O Marinazzi, se você pegar, a temporada na Inglaterra acabou de começar e ele já tá no terceiro técnico no Nottingham Forest. Então, assim, o Marinazzi é muito maluco também. Então, dois malucos sistemáticos, eu não sei se eles dariam certo juntos, porque eu acho que a gente teria problema, um ia ficar batendo de frente com o outro. Eu não sei se é uma boa opção também, tirar o Botafogo da Eagle e ficar com John Textor e Marinazzi, porque são dois caras totalmente malucos e a gente não sabe o que esperar deles. Tem a questão da gratidão, talvez o John Textor tirando o Botafogo da Eagle, o social tá sempre do lado do John Textor. Talvez ele possa ter uma gratidão eterna pelo Botafogo e falar, agora eu vou fazer tudo pelo Botafogo, eu tô tirando o Botafogo da Eagle, eu vou dar minha vida ao Botafogo porque eu sou grato ao Botafogo. Pode acontecer também, mas isso me deixa com o pé atrás, tá? Tem a situação também da Eagle e a Ares assumirem o Botafogo, tirar o John Textor e entrarem no Botafogo, tanto a Eagle quanto a Ares. E isso me preocupa mais ainda, porque eu não sei o que esperar da Eagle e eu não sei o que esperar da Ares. Como é que eles enxergam o Botafogo? Será que eles vão vir aqui só para recuperar a grana que a gente está devendo a eles? Porque eu não sei se o Botafogo seria a prioridade deles. O certo seria, porque a gente vê que dentro da Ares tem pessoas competentes. A Ares, ela toma conta do futebol do Atlético de Madrid, que tem ali um time de ponta, tá sempre investindo pesado no Atlético de Madrid. A Eagle, ela sabe que o Botafogo traz retorno financeiro, mas mesmo assim, eu fico muito com o pé atrás com a Eagle e com a Ares sem o John Textor, porque eu não sei o que esperar deles. Eu acho que a Ares, é uma opinião minha, eu acho que a Ares, ela vai vir aqui no Botafogo recuperar o dinheiro dela. Como eu não sei, vendendo todo mundo, recupera o dinheiro, a Eagle também, depois eles vendem para uma outra pessoa. Eu não tenho segurança na Eagle e eu não tenho segurança na Ares sem o John Textor. Então a gente tá aqui em algumas sinucas de bico, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a minha opinião se eu pudesse escolher, eu queria que o Botafogo fosse vendido para um novo investidor. E que esse novo investidor chegasse no Botafogo e conseguisse fazer um trabalho melhor do que o John Textor. Para isso, tem que ter cláusulas no contrato, tem que ter ali um contrato bem amarrado e o social cobrar. Não pode ficar passando a mão na cabeça desses caras. Então, eu torço para que o Botafogo consiga um novo investidor. Mas vamos ver o que vai acontecer. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês aqui sobre a Eagle, o John Textor. Estão em pé de guerra ainda. Eu vou mostrar para vocês. E quero falar também sobre o clima pesado entre John Textor e jogadores por conta do atraso do pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Eu vou pedir pra vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Primeiro, eu quero falar sobre John Textor e a Eagle. Os acionistas, que eu mostrei lá no começo do vídeo, né? Representados ali pelos seus advogados, estão fazendo novas acusações ao John Textor. Lembrando que o John Textor, ele venceu
aqui na Justiça do Rio de Janeiro. A Justiça do Rio manteve o John Textor à frente da SAF do Botafogo. E os acionistas da Eagle não gostam dessa situação, eles estão recorrendo a isso, informação do Globo. Os advogados da Eagle disseram que o John Textor ele está usando táticas de guerrilha para travar tudo e nada ser resolvido. Inclusive, uma outra acusação dos acionistas, dos advogados, ao John Textor, à SAF, ao Clube Social, eles estão dizendo que o John Textor e o Botafogo Social criaram ali o que eles chamam de senso ilusório da realidade. Porque o John Textor, ele tá sempre dando entrevistas, né, dizendo que tá tudo bem, que ele tá quase entrando em acordo com a Eagle, com os acionistas, e isso não é verdade. Porque eles continuam em pé de guerra. E o John Textor, nas entrevistas que ele dá, ele sempre deixa entender que tudo está indo para um caminho, para um final feliz. Mas não é verdade. Porque o John Textor e os acionistas ainda não entraram num acordo. Então isso está irritando eles. Por quê? Segundo eles, isso está induzindo ao juiz não levar o caso ali com urgência. Porque eles estão em pé de guerra, mas o John Textor está sempre falando que está tudo bem, e não está. Então, segundo eles, isso pode levar ali, induzir o juiz a que não leve o caso com urgência, tá? Então, a avaliação dos acionistas com seus advogados é de que o John Textor hoje, através da Justiça do Rio de Janeiro, tem carta branca dentro do Botafogo, e eles não querem isso. Eles querem limitar o poder do John Textor no Botafogo, porque, segundo eles, o John Textor com carta branca, o John Textor com poder, pode fazer aí novas burradas, e eles não querem isso. E pra gente fechar, tá um clima pesado entre John Textor e jogadores do Botafogo. Motivo: a premiação da Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Informação do GE. Temos duas versões. A primeira: a diretoria do Botafogo está alegando que os jogadores querem receber um valor a mais do que foi combinado. E a segunda versão dos jogadores. Porque o Botafogo, lembrando, né? O Botafogo em premiações na Copa do Mundo de Clubes faturou 146 milhões de reais. Sendo que os jogadores estão alegando que 25 milhões de reais tem de ser repassado a eles para eles poderem dividir. Já a diretoria do Botafogo está dizendo que o combinado foi 15 milhões de reais para os jogadores dividirem entre eles. Então, tem essas duas versões. E a diretoria, inclusive, uma coisa que irritou muito os jogadores é que a diretoria do Botafogo quer parcelar em 12 vezes um ano essa dívida, essa premiação com os jogadores. E isso deixou eles bem irritados, porque eles querem receber a premiação, mas eles não querem em 12 vezes um ano. Eles querem que isso seja pago o mais rápido possível. Olha, minha opinião rapidamente sobre isso aqui. São duas versões. É até difícil a gente saber quem está falando a verdade. A gente passou isso no começo do ano. Eu não esperava. A gente está passando de novo. Eu não sei se os jogadores estão querendo um valor um pouco mais alto. Porque já passou um tempo. Como fosse uns juros, né? Olha, a gente combinou 15. Mas vocês não pagaram na data. A gente já está em outubro. Então agora a gente quer 25. Como fosse uns juros. Não sei, pode ser, né? Então, assim, são duas versões. A diretoria do Botafogo está dizendo que combinou um valor, os jogadores querem outro. Então é até difícil a gente opinar. Mas é muito triste, novamente, a gente está passando todo esse problema. Espero que isso não se reflita dentro de campo. A gente ainda tem 9 rodadas no Brasileiro. A gente precisa ir para a Libertadores. Espero que os jogadores joguem pela torcida também. Tem que correr dentro de campo pela torcida, porque não é justo também com o torcedor
Imagina, ficarem jogando agora de sacanagem e o Botafogo fica fora da Libertadores. Complicado. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus. Bom sábado, tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde, eu tô de volta sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.